conversa de hoje é sobre curto-circuito, as instalações elétricas. Então é um tema extremamente importante quando a gente fala num projeto de instalações elétricas, já que com base na corrente presumida de curto-circuito é que a gente dimensiona dispositivos de proteção e dimensiona aí também uma parte da instalação elétrica, né, como os condutores, eles têm que suportar essa corrente, tem um tempo lá que eles têm que suportar essa corrente e por aí vai. Tá? Em alguns casos mais severos, em que a gente tem uma impedância muito baixa do circuito, é preciso inclusive colocar aí, né, algumas indutâncias em série lá na saída do transformador para aumentar a impedância da rede, da instalação e diminuir as correntes de curto-circuito. Mas nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, corrente de curto-circuito, como vocês sabem, são correntes elevadas, né? Aquelas correntes altíssimas que ocorrem quando a gente tem lá, né, o contato indesejado entre duas fases ou três fases, ou uma fase e o neutro, ou uma fase com o terra, né? Então são condutores que estão em potenciais diferentes e que por algum acidente acabam sendo colocados em contato direto, né? E isso provoca o surgimento de correntes muito elevadas na instalação, né? Que a gente passa a ter uma diferença de potencial colocada ali num ponto em que o que você tem de impedância no meio do caminho, né, entre uma fase e outra, ali olhando lá para o gerador, né, o que a gente tem é simplesmente a impedância dos condutores, que, né, por serem condutores, possuem impedância bastante baixa. Então isso faz com que surjam correntes muito elevadas aí na instalação, tá? Essas correntes elas precisam ser eliminadas rapidamente para não provocar danos na instalação, já que elas são bastante elevadas, né? Elas vão, por exemplo, aquecer os condutores de uma forma muito rápida, né? E o que pode provocar aí a queima de condutores, a queima de equipamentos, né, dentro da instalação. Então, essa é uma etapa importantíssima, porque com base na corrente presumida de curto-circuito, que é o que a gente vai ver hoje, é que a gente faz o dimensionamento dos dispositivos de proteção, que é o tema da próxima aula. Tá? Bom, além de queima de equipamentos, né, de dispositivos de proteção, de riscos de incêndio, as correntes de curto-circuito elas também podem provocar danos mecânicos em alguns equipamentos na instalação, né, como barramentos, chaves. Por quê? Como é uma corrente elevada e a gente tem um circuito, né, como característica de uma instalação industrial a natureza indutiva, bom, corrente e indutor, se a gente juntar as coisas, vira um ímã. Então, em algumas partes da nossa instalação, devido ao alto valor de corrente, nós vamos ter ali um comportamento como se fosse um ímã. E aí, com partes metálicas, né, um ímã com a corrente elevada, ou seja, vai ter a geração de um campo magnético forte, ele pode atrair partes metálicas e entortar essas partes. Então, dependendo da severidade da falta que a gente tem ali, é preciso trocar equipamentos, não por conta de queima, né, mas por conta de entortar mesmo. Então, partes de painel podem entortar, já que elas são metálicas, né, e acabam sendo atraídas por esse campo magnético. Tá? Então é um dano também que pode ocorrer dependendo das condições que a gente tem de curto-circuito. Quem é que provoca curto-circuito na instalação? O maior gerador de corrente de curto-circuito, né,
são os geradores. Os maiores responsáveis pelas correntes de curto-circuito são os geradores. Tá? Lógico que na nossa instalação, a priori, a gente não tem um gerador. Né? Se a gente considerar que nós estamos recebendo energia lá da rede da concessionária, a gente não tem um gerador aqui na nossa instalação. Né? Mas em algum ponto do nosso sistema elétrico existe um gerador. Né? Então lá na usina hidrelétrica tem um gerador e esse cara ele é fortemente o maior responsável, né, pelas correntes de curto-circuito. Mas isso porque ele é uma máquina que está lá girando e ele está fornecendo corrente para o circuito. Então, na ocorrência de um curto em algum ponto da instalação, quem vai mandar a corrente, quem vai forçar a movimentação dessas cargas é o gerador. Por isso que a gente fala que ele é um elemento responsável. E quando ocorre um curto-circuito, a gente fica sujeito às impedâncias da linha e do próprio gerador. Então, aí, pelo próprio mecanismo dele, ele tende a se acelerar e tende a agravar ainda mais a situação. Porque ele estava lá, carregando, né, fornecendo energia para uma determinada carga. De repente, essa carga some, a gente tem um curto-circuito. Fica meio mais leve, então ele começa a correr. Né? Fazer uma analogia boba aqui, imagina a gente tá andando, né? Tá fugindo de um touro bravo carregando um saco de 50 quilos nas costas. A hora que você carregando o saco, você consegue andar. A hora que você larga o saco, você corre. Então isso acontece também lá com o gerador. Então ele tende a acelerar e aí agrava, né, a condição de falta. Ok? Outro dispositivo que é responsável por corrente de curto-circuito é o capacitor. Como vocês sabem, o capacitor ele vai armazenar energia ali entre as placas dele. Então, na ocorrência de um curto-circuito, a tendência é que essa energia que ele está armazenando, como não tem mais o fornecimento de energia a partir da fonte, e o curto-circuito acaba fechando, né, o caminho, os terminais desse capacitor, ele vai fornecer essa energia toda, né, vai despejar na rede. O problema é que a instalação é agora simplesmente aquele pedacinho ali de condutores que estão curto-circuitados. Então ele vai fazer com que a descarga desses capacitores vão provocar uma corrente elevada aí na rede. E outro elemento dentro de uma instalação que é responsável por corrente de curto-circuito são os motores de indução. Isso porque eles estão lá funcionando, estão girando, né, estão recebendo energia, estão girando. Na ocorrência de uma falta, né, de uma falha na instalação, o motor deixa de receber energia, só que ele ainda tem inércia. Então, a hora que ele deixa de receber energia e ele ainda tem inércia, ele vai continuar girando por um tempinho, ele passa a funcionar como um gerador e não mais como um motor. E aí, quando ele funciona como um motor, ele vai fornecer energia para a instalação, né? Numa condição, lógico, de curto-circuito que não é desejado. E aí acaba agravando o problema. Motores de baixa potência ainda não são tão prejudiciais, mas numa instalação industrial a gente tem motores de potência elevada, né? E aí isso vai fazer, né, a presença desses motores vai então provocar o surgimento de correntes de curto-circuito aí. Bom, posto isso, a gente vai entender um pouquinho o fenômeno físico que está por trás de uma corrente de curto-circuito. E vamos ver, né, na sequência, onde a gente precisa calcular, estimar a corrente de curto-circuito na instalação, porque vocês vão ver que não é todo ponto que a gente precisa estimar, existem alguns pontos que são importantes e que ali a gente precisa estimar essas correntes, né, e como é que a gente vai fazer o cálculo dessas correntes de curto-circuito.
É uma continha, como todas as contas que a gente precisa fazer aqui em instalações elétricas, é uma conta fácil, porém bastante trabalhosa, tá? É tão trabalhosa que eu nem me dei o trabalho de colocar só o enunciado do exemplo, eu peguei logo a resolução que está no livro, porque dá umas 4 páginas de resolução no livro, tá? Então, para a gente evitar esse tipo de problema aí, ó, né, pegar fogo, acender o que não deve, né, romper condutor, é que a gente vai estimar essas correntes de curto-circuito para fazer o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Bom, a corrente de curto-circuito ela pode ser simétrica ou assimétrica. Essa simetria a gente mede em relação ao eixo do tempo, então ao eixo X. Numa corrente de curto-circuito simétrica, o que a gente tem como comportamento é simplesmente a elevação da amplitude. Então vamos imaginar que normalmente a nossa corrente estaria aqui, ó, seria uma senoide, né, com amplitude mais baixinha aqui. Na ocorrência de uma falta, essa corrente vai assumir valores mais elevados, tá? Então, a corrente de curto-circuito simétrica ela tem a característica de simplesmente aumentar a amplitude da corrente, tá? A princípio, o que vai nos importar é exatamente essa componente aqui, tá? Então, é a corrente de curto-circuito simétrica que nós vamos considerar nos nossos cálculos. Mas existe também, dependendo das condições da instalação, né, das características da instalação e do instante em que ocorre o curto-circuito, a gente pode ter também correntes assimétricas, que essa assimetria está representada aqui nessa segunda figura, é quando a gente não tem mais a parte de cima e a parte de baixo dessa onda iguaizinhas, né, olhando ali o eixo X. Então dá para ver aqui que a parte de cima está bem maior do que a parte de baixo. Tá? Isso aqui vai acontecer quando a gente tem uma componente em corrente contínua, né, compondo também a corrente de curto-circuito. Então, além do aumento aqui de magnitude, a gente tem um deslocamento dessa corrente. Tá? Então, ela pode ser parcialmente assimétrica, que é o que a gente está vendo aqui, que tem ainda uma partezinha negativa, ou ela pode ser totalmente assimétrica, onde a parte, né, negativa some, a gente passa a ter essa oscilação da corrente toda, né, no plano positivo. Ok? Na prática, o que a gente tem é o que vocês estão vendo na última figura, que é uma corrente assimétrica e simétrica. Tá? Como assim? Se a gente for analisar, o exemplo que está aqui é nos terminais de um gerador síncrono, mas isso acaba servindo para qualquer parte da instalação, é que a análise é no gerador, como eu falei para vocês, ele é o elemento, o maior responsável por essas correntes de curto-circuito. Tá? Por isso essa análise aqui no gerador. Então o que a gente tem? A gente tem no tempo o surgimento de, né, uma amplitude maior de corrente, né, e um deslocamento, isso dependendo das condições de falta, como eu falei para vocês, no instante em que ocorre a falta, a gente pode ter o surgimento de componentes CC ou não. Nós já vamos entender isso daí. E essa corrente ela tende a ir sendo amortecida com o tempo. Então a gente pode dividir ela na nossa análise em 3 partes. Uma corrente que é chamada de subtransitória, que é logo ali quando acontece a falta, e é quando a gente tem as amplitudes, as maiores amplitudes de corrente. Tá? Tem um período transitório, que é um estágio intermediário ali entre o surgimento da corrente e a sua estabilização.
tá? Ou a sua eliminação. Tá? E esse período é quando a gente tem um amortecimento maior aqui da corrente de curto-circuito, e depois o regime permanente, vamos dizer assim, que é onde a gente tem a estabilização dessa corrente. Bom, matematicamente, então tá aqui, ó, um exemplo com um componente assimétrico e um componente simétrico. Então observa que a gente tem aqui, ó, no surgimento aí da corrente de curto-circuito, a gente tem aqui uma componente contínua, né, que vai provocar essa assimetria. Matematicamente, essa forma de onda que aparece aqui, ela é descrita por essa expressão. Então, a corrente de curto-circuito no tempo é dada por raiz de 2 vezes ICS, sendo que ICS é o valor eficaz da componente da corrente de curto-circuito, né, multiplicado por seno de ômega t mais beta menos θ. Então, θ é a relação entre reatância e resistência que a gente tem entre o gerador e o ponto de curto-circuito. Então, olha só, nós vamos precisar de informações desde lá do gerador. Tá? O beta é o deslocamento angular da tensão. Tá? E aparece aqui uma outra componente, menos exponencial de menos t sobre ct, seno de beta menos θ. Esse ct é uma constante de tempo, tá? Que ela vai depender, olha aqui, da relação entre reatância e resistência. Então, essa relação entre X e R que a gente tem no caminho que a corrente de curto-circuito encontra para sair lá do gerador até o ponto da nossa instalação, é o que vai definir as características dessa corrente, é o que vai definir a assimetria existente, é o que vai definir a amplitude de corrente que a gente tem na instalação. Tá? Então, para fazer essa análise, para poder calcular essas correntes de curto-circuito, observe que nós vamos precisar representar toda a nossa instalação, né, como uma impedância. Ok? E aí aparece aqui, ó, um chamado fator de assimetria. Por quê? Dependendo dessa relação que a gente tem X por R, reatância por resistência, nós vamos encontrar uma corrente mais assimétrica ou menos assimétrica. Quanto maior for essa relação, ou seja, quanto mais vezes o X for maior do que o R, maior vai ser essa assimetria. Pô, mas aí a gente vai precisar ficar calculando isso aqui, né, na expressão toda vez? Não. Existem tabelas para isso. Então tá aqui, ó. Então na literatura a gente encontra tabelas que definem para a gente a relação entre reatância e resistência, né, e o fator de assimetria. Então observa que quanto maior essa relação, ó, maior vai ser o fator de assimetria. Então se a gente chegar a uma situação em que o X é aí, vamos dizer, 1000 vezes maior do que o R, ó, o fator de assimetria vai lá em cima. Significa que 1,73 significa que esse deslocamento aqui, ó, vai ser quase o dobro da amplitude que a gente tem de corrente. Então ele vai estar lá em cima. Tá? Bom, isso pode acontecer? Pode. As instalações, né, a rede de transmissão, ela tem uma característica que a relação X por R tende a ser alta. Tá? Então, a resistência dos condutores, em geral, pode ser desprezada se a gente comparar ela com o valor da reatância. Então, tem esse comportamento, né, esse tipo de comportamento com uma assimetria alta pode acontecer. Ok? Então, isso nós vamos analisar aqui. Aqui tem algumas situações, né, como eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui dois comportamentos. Tá? Considerando uma relação X por R elevada, então com X a reatância bem maior do que a resistência, se a falta ocorre num instante t igual a zero, ou seja, quando a
a tensão da fonte está no zero, surge, né, substituindo isso aqui nas expressões, né, naquela expressão do slide anterior, né, aqui, dá para ver que surge aqui uma componente elevada de corrente assimétrica. Então a gente tem uma assimetria muito forte. Tá? Se a falta ocorre quando a tensão da fonte está no máximo, tá aqui, ó, então está passando o tempo, a tensão da fonte está aqui, ó, no pico. A gente tem uma maior amplitude dessa corrente de curto-circuito, então ela vai ter uma componente simétrica maior, porém a gente não tem componente assimétrica. Então observa que, dependendo do instante em que a falta ocorre, é uma situação que a gente vai encontrar na instalação. Dependendo do instante que ela ocorre, é outra situação. E como o sistema funciona a 60 Hz, a gente tem um ciclo desse aqui acontecendo a cada 16,6 milissegundos, né? Metade desse ciclo é 8,3, a gente está falando aqui de uma diferença de tempo de 4,2 milissegundos. Então, olha só, 4 milissegundos aqui são uma eternidade. Tá? Podem fazer toda a diferença lá na instalação. Lógico que a hora que a gente vai fazer o dimensionamento, a gente vai se preocupar em atender a todas as condições. Por isso que nós vamos analisar a corrente de curto-circuito simétrica, e a partir dela e daquela tabelinha, dessa tabelinha aqui com fatores de assimetria, nós vamos definir o valor da corrente de curto-circuito assimétrica para poder então aplicar no dimensionamento da nossa instalação. Tá? Bom, a gente pode encontrar numa instalação diferentes formas de curto-circuito. Então a gente pode encontrar curto-circuito trifásico, que é quando as três fases entram em contato direto. A gente pode encontrar curto-circuito entre duas fases. A gente pode encontrar curto-circuito entre duas fases e a terra. A gente pode encontrar curto-circuito entre as três fases e terra. Pode ter curto-circuito entre uma fase e terra. Então são várias formas que podem acontecer essas falhas. O que a gente vai analisar com mais cuidado aqui são essas duas situações que estão aí. Curto-circuito trifásico, porque é a situação em que a gente tem as maiores correntes de falta, em geral, tá? Não é sempre, mas em geral, as maiores correntes de falta são as correntes de curto-circuito trifásico. Então nós vamos analisar essas correntes, vamos estimar essa corrente de curto-circuito trifásico, né, e com base nesse valor nós vamos fazer aí o ajuste de dispositivos de proteção e determinar a capacidade, né, o dimensionar dispositivos de proteção e fazer a análise, o dimensionamento térmico de condutores. Então essa a corrente de curto-circuito trifásico é o que a gente vai usar para esse dimensionamento. A corrente de curto-circuito monofásico, né, entre uma fase e terra, são as que apresentam, em geral, menores valores de corrente de falta. Só que dependendo da situação, ela pode ter valor, inclusive, maior do que a corrente de curto-circuito trifásica, tá? Quando a falta ocorre lá com a tensão em zero, que a gente tem aquele pico de corrente assimétrica, a gente, né, dependendo das características da instalação, a gente tem uma magnitude maior aqui da corrente de falta do que de uma trifásica. Tá? Mas a grosso modo elas têm menores valores de corrente de falta. Só que essas correntes, como elas são como essa falta é com a terra, nós vamos usar esse valor de corrente de curto-circuito para dimensionar justamente o nosso sistema de aterramento. Então nós vamos definir aqui a seção mínima do condutor que pode ser utilizado lá no aterramento.
né? Os limites de tensão de passo e de torque, que são coisas que a gente precisa reduzir, né? Quando a gente pensa num sistema de equipotencialização, são tensões que a gente precisa reduzir, né? Para quem não sabe, tensão de passo é quando a gente tem dentro de um ambiente, por conta de uma descarga elétrica ou coisa assim, uma diferença de potencial no chão aqui, né? Que se a gente abrir as pernas, nós vamos colocar o nosso corpo em dois potenciais diferentes e a gente toma um choque, que é o que, não sei se vocês já viram algumas reportagens, quando ocorre lá, rompeu um cabo e caiu no chão, né? Nessa situação, se você está perto, ao invés de você querer correr com passos largos, né, no desespero, é melhor que você vá dando passinhos curtos, porque essa presença do condutor no chão pode fazer surgir ali linhas com diferentes potenciais em torno ali desse condutor, e que a hora que a gente abre muito passo, nós vamos colocar um pé num potencial e outro pé no outro, e aí a gente está sujeito então a um choque. E aí, se a gente vai com passinhos curtinhos, né, a diferença de potencial, né, vai ser menor, tá? Então nós vamos usar a corrente de curto-circuito monofásica, né, entre fase e terra, por dimensionamento do sistema de aterramento, que vem aí também em uma próxima aula. Bom, como é que a gente calcula então essa corrente? Está aí representado todo um sistema elétrico, né? Desde lá da usina, passa pela subestação elevadora, vem por uma linha de transmissão, chega numa subestação abaixadora, passa por uma linha de subtransmissão, chega em outra subestação abaixadora, vai para a rede de distribuição, da rede de distribuição, né, a gente tem ali os transformadorzinhos que alimentam as casas, né, e estamos considerando que a nossa indústria é alimentada, né, nos 13,8 kV da rede de distribuição, então no lado primário da rede de distribuição. E aqui está a nossa instalação. Para poder estimar a nossa corrente de curto-circuito, nós vamos precisar da informação de todo esse sistema que está aqui. Tá? Só que essa informação, a priori, ela é dada pela concessionária. Tá? Nós vamos precisar dessa impedância reduzida, ou seja, nós vamos representar todo o sistema que a gente tem aqui como uma impedância. Tá? Essa informação, ela é dada pela concessionária, então eles não vão te dizer, lógico, a impedância de curto-circuito aqui é essa. Não, mas você tem a tensão nominal, né? Eles vão te fornecer aqui um valor de corrente de curto-circuito nesse ponto. Então, no ponto de entrega aqui, a corrente de curto-circuito é de tantos quilomperes. Bom, se a gente conhece corrente, a gente conhece tensão, a gente consegue calcular potência, a gente consegue determinar valor de impedância, né? E por aí vai. Então, se a gente tem a informação de qual o valor da corrente de curto-circuito no ponto de entrega de energia, né, a gente consegue obter essa impedância reduzida do sistema. Tá? Aí, se a concessionária não me fornece essa informação, se a concessionária não fornece essa informação, a gente vai lá nos documentos dela, nos regulamentos da concessionária, em algum lugar lá vai falar para a gente sobre a capacidade de ruptura mínima dos dispositivos de proteção. Então, basicamente, na instalação você precisa usar um disjuntor que tenha uma capacidade de ruptura de pelo menos 10 kA. É essa a informação que a gente vai tomar como corrente de curto-circuito. Tá? Lógico que essa informação ela vai ser bastante conservadora, né? Se a concessionária está te pedindo para usar, te mandando, porque se você não colocar seguindo a especificação dela, ela não autoriza a tua instalação, né? Mas se ela está
falando, olha, aí nesse ponto você precisa usar um dispositivo que tenha uma capacidade de ruptura de pelo menos 10 kA. Com certeza, a corrente de curto-circuito que a gente tem aqui vai ser menor do que isso. 6, 5. Né? Então, eles colocam esse valor já com uma margem aí de segurança. Mas se a gente não tem uma informação mais precisa, a gente pode usar essa informação aí, né? Lá dos regulamentos da concessionária. Beleza? Bom, dentro da instalação, né? Então, o ponto de entrega é um dos pontos onde a gente precisa ter o conhecimento aí da corrente de curto-circuito. Depois, dentro da instalação, tem alguns pontos que são importantes da gente conhecer. Por exemplo, barramento do quadro geral. Então, é importante eu saber qual é a corrente de curto-circuito no barramento do quadro geral, porque geralmente, né, o barramento do quadro geral ele é longo e como ele vai fornecer, é dali que a gente vai alimentar toda a instalação, é um ponto em que a gente precisa proteger adequadamente. Tá? Nos barramentos de CCM, que apesar de serem barramentos menores, que vocês vão ver, a gente pode até desprezar o valor da impedância deles no cálculo da corrente de curto-circuito, é um ponto a partir do qual a gente alimenta os motores. Então, é preciso também proteger esse barramento. Tá? E nos terminais dos motores, como os motores têm uma contribuição com a corrente de curto-circuito, é preciso avaliar essa contribuição aqui para poder, né, se acontecer uma falha, né, uma falta aqui nos terminais do motor, é preciso saber a magnitude que a corrente de curto-circuito pode chegar para que a gente dimensione adequadamente o dispositivo de proteção e desligue esse circuito terminal antes que essa corrente se propague pela instalação. Tá? Então, todas essas impedâncias que a gente tem aqui do sistema elétrico, nós vamos transformar numa única impedância reduzida, que vai ser calculada aqui no ponto de entrega. Então, com o valor de tensão que a gente tem aqui, né, no caso 13.800 volts, e o valor da corrente de curto-circuito que é fornecida pela concessionária, a gente vai conseguir calcular a impedância reduzida do sistema. Então, aqui dentro da concessionária, dentro da instalação, perdão, né, tem aí indicados, olha só, os comprimentos, né, as bitolas dos fios, então isso vai ser importante. Tá? Então, bitola do fio, porque dependendo da seção nominal é um valor de resistência, um valor de reatância que a gente tem por metro. Tá? O comprimento, já que a impedância do cabo, né, do condutor é dado em ohms por metro, ou miliohms por metro, a gente precisa saber o comprimento desses circuitos para poder calcular a impedância deles. Tá? No quadro geral, a gente precisa saber quais as dimensões do barramento, para poder também calcular a impedância dele, né? E aí representar o nosso sistema todo como isso daqui, ó, uma grande impedância. Então a gente tem, no primeiro instante, aquela impedância reduzida do sistema, né? Tá lá, é o que a gente viu lá, que a gente consegue obter com as informações da concessionária. A partir do ponto de entrega, então a gente vem a corrente da concessionária, tá aqui, esse é o ponto de entrega. Então a gente obteve a informação da impedância reduzida, é a impedância que vem lá de todo o sistema até chegar aqui. Tá? Então a gente passa por medição, tem a proteção, beleza. A gente chega agora num ponto B, então está relacionado aqui, tá? Nas figuras, ó. Ponto B, que é a entrada do posto de transformação. Nós vamos precisar calcular aqui a impedância do transformador. Pô, como é que nós vamos calcular a impedância do transformador? Com base na potência dele,
tá? E aí existem algumas tabelinhas que vão nos auxiliar nessa tarefa. Lógico que se a gente tiver informações precisas, se tiver um ensaio desse transformador, né, e a gente tem as informações dos valores de impedância dele, a gente usa o que a gente tem lá de informação. Se não tem, a gente recorre a essas tabelinhas, né, que com base na potência, deixa eu ver, deve estar aqui, onde é que eu pus? Isso aqui é de condutor, isso aqui é de barramento, isso aqui é de motor. Ué, não está aqui de transformador? Aqui. Então, de acordo com a potência do transformador, atenção, a gente tem aqui as perdas, né, nesse transformador, o valor da impedância percentual, e aí em cima dessas perdas vocês vão ver que a gente consegue calcular a impedância do transformador. Tá? Depois a gente tem aqui, entre os pontos C e D, o condutor que vai sair do transformador e vai alimentar o nosso quadro geral. Então a gente precisa considerar também a impedância desse condutor, tá? que vai sair do transformador e alimentar o quadro geral. Na sequência a gente tem o barramento lá do quadro geral. Como esses barramentos de quadro geral eles são longos, são compridos, a gente não pode desprezar o valor da impedância deles. Tá? Então aparece aqui o valor da impedância do barramento do quadro geral. A hora que sai do barramento e a gente vai alimentar o CCM, a gente vai ter aqui um condutor, né, que sai lá do quadro geral e vai alimentar o CCM. Então a gente precisa também da impedância desse condutor aí. Ok? O CCM, como o barramento dele é menorzinho, já que ele não vai ter, né, em geral, tantas cargas penduradas ali, a gente pode desprezar o valor de impedância dele, porque vai ser muito pequeno, não vai fazer diferença aqui na nossa conta. Tá? Então a gente, né, despreza o barramento do CCM. Mas aí a gente precisa do valor da impedância entre esse ponto aqui, o barramento do CCM, e o motor, os terminais do motor. Porque a gente tem um condutor aqui que pode ser um pouco longo, né, dependendo de onde nós colocamos o CCM, de onde está instalado o motor. Tá? Então a gente não pode ignorar esse pedaço aqui. Tá bom? Então tudo isso aqui, ó, toda a nossa instalação vai ser representada por um conjunto de impedâncias. Aqui a impedância que eu vou considerar para calcular a corrente de curto-circuito. Bom, aí depende de onde a gente está fazendo essa análise. Como eu falei para vocês, eu não vou precisar calcular a corrente de curto-circuito todo quanto é ponto da instalação. Mas eu preciso, por exemplo, estimar a corrente de circuito aqui, ó, no barramento de baixa tensão. Então, qual é o valor da corrente de curto-circuito até chegar a esse ponto? Se eu tiver uma falha aqui. Então, eu preciso considerar aqui todas as impedâncias que estão lá entre a fonte, lá no meu gerador, né, até o ponto onde eu tenho a falta. Ok? Então, nós vamos considerar a impedância reduzida do sistema, que pega todo o sistema de geração, de transmissão, de distribuição de energia até a entrada de energia. Nós vamos considerar a impedância do transformador e vamos considerar a impedância do circuito, né, do condutor que sai do transformador e alimenta o meu quadro geral. Então, essas são as impedâncias que nós vamos considerar. Se eu quiser fazer análise lá no barramento, né? Eu preciso, aliás, fazer essa análise lá no barramento do CCM. Bom, então vão entrar todas as impedâncias
até o barramento CCM. Então, vou entrar aqui também a impedância do barramento do quadro geral, tá? E a impedância desse condutor que liga o quadro geral até o CCM. Vamos considerar isso aqui também. Ah, se eu estiver calculando a corrente de curto-circuito lá nos terminais do motor, aí entra, além de todas essas, entra também a impedância do circuito que liga o CCM ao motor. Beleza? Então a gente precisa levantar todas essas impedâncias, mas quais nós vamos considerar no cálculo? Depende do ponto onde a gente está fazendo a análise. Basicamente, a gente vai analisar corrente de curto-circuito no barramento de baixa tensão, então na entrada aqui do quadro geral, já que aqui a gente vai ter dimensionamento de dispositivo de proteção, no barramento do CCM, já que a gente também vai ter aqui dimensionamento de dispositivo de proteção, e nos terminais dos motores, já que aqui nós também vamos dimensionar dispositivos de proteção, né, para cada motor. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Espero que vocês ainda estejam acordados. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Professor, Oi. O Leandro, seu microfone está fechado. Bom dia, professor. Bom dia. Você ia perguntar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa? Tá escutando agora, professor? Sim. Não, é que eu tentei enviar o arquivo na segunda-feira do trabalho, só que estava fechado lá, eu não consegui. Aí eu deixei uma mensagem, eu não sei se o professor viu. Deixa a mensagem onde? Era lá no Mudo, porque era para ter enviado no domingo, né? Só que aí eu consegui fazer na segunda-feira. Aí eu tentei enviar e não consegui. O Renato também tentou. Manda no e-mail. O Vitor também, o Vitor. O Vitor me mandou no e-mail. Então eu vou mandar. Porque a gente ficou fazendo junto. Eu e o Vitor ficou compartilhando informação, aí nós tentou enviar na segunda, depois eu não falei mais com ele. Mas então eu envio no e-mail. Tá bom. Tranquilo. Falou, senhor. Obrigado pelo trabalho hoje aqui também. Tá ouvindo o barulho. Vai lá. As máquinas, esse torno. Mas beleza, então, senhor. Obrigado. Por favor. Bom, vamos lá. Não é o tipo de dúvida que eu esperava agora, mas vamos lá. Então, como é que nós vamos calcular essas impedâncias para a gente poder estimar, então, né, as correntes de curto-circuito? A primeira impedância é a impedância reduzida do sistema. Tá? Para essa impedância, a gente pode considerar que o valor da resistência é zero, porque ele vai ser muito pequeno com relação à reatância, como eu falei para vocês. Então a gente pode considerar o R igual a zero e nós vamos calcular somente o X, né? Então a reatância ali do sistema. Se a gente tem a informação da corrente de curto-circuito no ponto de alimentação, então está aqui, né? A tensão de alimentação a gente conhece, a gente consegue calcular a potência de curto-circuito lá no ponto de entrega. Tá? E aí, nos cálculos aqui, a gente vai trabalhar com o PU, ao invés de trabalhar com valores absolutos, nós vamos trabalhar com o PU, para simplificar um pouco a nossa vida. A questão é, simplifica se a gente souber o que é o sistema PU. Vocês chegaram a ver isso?
em máquinas elétricas, vocês devem ter visto isso. Então vamos considerar que viu. Então beleza. Então vamos lá. Então passando isso aqui para PU, a reatância que a gente tem reduzida do sistema é basicamente a potência base dividido pela potência no ponto de entrega. A potência base que nós vamos adotar aqui é a potência do transformador que a gente tem na nossa instalação. Tá? Então, se a gente, a hora que vocês fizeram lá o cálculo de demanda, deu lá, sei lá, 700 kVA. Então, a gente vai colocar aí, vamos considerar que nós vamos instalar um transformador de 750 kVA. Essa, 750 kVA, vai ser a nossa base de potência. Beleza? Base de tensão, nós vamos pegar a tensão do lado, na saída do transformador, no lado de baixa tensão, que é onde a gente está calculando essas correntes de curto-circuito. Então, nós vamos tomar como base aqui a potência do transformador e a tensão de saída dele, a baixa tensão. Ok? Então, com isso, continha simplesinha, a gente tem aí a impedância reduzida do sistema. Próximo elemento que a gente precisa calcular, a impedância é no transformador. Então, a gente vai precisar agora da informação da potência desse transformador, com base na potência do transformador. Cadê o... tá do outro lado aqui. A gente vai utilizar aquela tabelinha que eu mostrei lá para vocês, porque nós vamos precisar de uma informação aqui que é referente às perdas no transformador. Tá? Com base nas perdas que a gente tem no transformador, a gente consegue calcular a resistência dele. Bom, para fazer isso, nós vamos precisar aqui das perdas no cobre desse transformador. E aí entra aquela tabelinha. Tá meio fora da ordem as coisas aqui, mas depois a gente arruma. Em que a gente tem aqui a potência do transformador, a tensão de funcionamento dele, e aqui a gente tem as perdas a vazio, tá? E no cobre. As perdas a vazio a gente vai utilizar para determinar a reatância, porque são perdas que ocorrem no circuito magnético. Tá? As perdas no cobre é o que a gente vai usar para calcular a resistência. Então, olhando nessa tabela aqui, por exemplo, se for um transformador de 750 kVA, com tensão de saída de 220 volts, a gente tem perdas no cobre aqui de 10 kW, 10 mil watts. É esse o valor que nós vamos considerar. Agora volta. Cadê? Aqui. Tá? Então aí a gente vai ter as perdas no cobre, tá? A potência nominal do transformador. Nós vamos então encontrar o valor da resistência relacionada às perdas, tá? Então é a resistência relacionada percentual aqui do transformador. E aí a gente joga ela nessa expressãozinha aqui para aplicar as bases, A gente passa a ter então o valor da resistência em PU do transformador. Beleza? Então, com base na potência do transformador, olha lá as perdas no cobre na tabelinha, joga aqui numa dessas expressõezinhas, joga para o outro lado aqui, acabou. A gente passa a ter a resistência
do transformador, tá? Bom, e a reatância? Então, a reatância, nós vamos precisar aqui da informação agora daquela impedância percentual do transformador, tá? Então, se a gente for lá na tabela de novo, tá aqui. Então, ele tem um valor aqui de impedância percentual, beleza? Que a gente vai aplicar aqui, e aí, cadê? Lógico que nós vamos precisar da informação da base de impedância que a gente vai ter aqui. Bom, como a gente sabe o valor da tensão e o valor da potência, a gente consegue definir a base de impedância, tá? E aí a gente pode, então, calcular essa impedância em PU. E aí aplicar aqui. Temos a base de potência, a potência nominal do transformador, a tensão nominal, a tensão base. Então isso aqui, a princípio, está dando tudo 1, que se a gente adotou a base de potência do transformador como, né, a potência nominal do transformador como base de potência e a tensão nominal na saída do transformador como base de tensão, isso aqui tudo vai dar 1. Então a impedância do transformador vai se resumir à impedância percentual que a gente tem lá da tabela, tá? Só que aí, para poder aplicar aqui a outra expressãozinha e calcular o valor da reatância em PU, bom, como a resistência a gente calculou em PU, nós vamos precisar passar essa impedância aqui também para PU, né, porque o que a gente tem lá é só o percentual. E aí nós vamos jogar aqui para o outro lado, né, como é que chama? O tal do Pitágoras, e a gente acha então o valor da reatância. Então a gente tem agora a resistência e a reatância do transformador, tá? Em seguida a gente precisa da impedância do circuito, né? Então do condutor que vai do quadro geral até o CCM. Não, perdão, que vai da saída do transformador até a entrada do quadro geral. E aí, como são condutores, o que a gente vai precisar de informação aqui é da resistência do condutor, né, do comprimento do condutor, então a resistência do condutor por metro, né, do comprimento desse condutor e do número de condutores por fase. Tá? Isso aqui porque pode acontecer em algumas instalações que eu vou precisar de uma capacidade X de corrente. Então, ao invés de eu colocar um condutor de uma bitola muito grande, que vai ficar difícil de trabalhar, de manusear, né, a gente vai e troca isso por 2 ou 3 condutores mais finos. Né? Então, se for esse o caso, entra aqui esse paralelismo de condutores. Observa que quando a gente tem condutores em paralelo, da mesma forma que acontecia lá quando vocês associavam resistências, isso vai fazer também com que a resistência, né, do conjunto de condutores diminua. Ok? E aí nós vamos precisar também da reatância dos condutores, tá, por metro aqui para poder aplicar nessa outra expressão. Bom, observa que aqui o que ele pede é a resistência do condutor de sequência positiva. O que é o componente de sequência positiva? Vocês estudaram em algum momento aí no curso que a gente pode ter num sistema trifásico uma sequência de fases positiva, uma sequência de fases negativa, né? A gente pode
com base nisso, representar qualquer sistema de tensões. Então, se a gente tem um sistema trifásico lá, que eu tenho uma tensão na fase A, uma tensão na fase B defasada em 120 graus, uma tensão na fase C também defasada em 120 graus. Eu posso representar esse sistema como ele tendo uma componente que a gente chama de componente de sequência zero, que é a parte sem defasagem, uma componente de sequência positiva, que é a parte que atende a sequência de fase positiva, e um componente de sequência negativa. E aí, a hora que a gente soma esses três componentes, é que a gente tem lá uma tensão com ângulo zero, uma tensão com ângulo 120, uma tensão com ângulo menos 120. Então, é uma outra forma de representação. Tá? Na análise de corrente de curto-circuito, a gente faz essa divisão em sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, porque a sequência zero é o que vai representar para a gente aquilo que está ligado, basicamente, o que está ligado na Terra. Então, a que a gente faz análise de curto-circuito entre fase e Terra é a componente de sequência zero que a gente considera. A sequência positiva e a sequência negativa, em geral, vão ter o mesmo valor se o sistema é simétrico, tá? E aí a gente usa, então, para os cálculos aqui, né, da impedância, essa componente de sequência positiva. Se a gente for aqui na tabela de condutores, ó, ele dá essa diferença. Ó. Então, impedância de sequência positiva, né, que a gente, como eu falei, a gente considera aí no sistema simétrico a mesma de sequência negativa, tá? E a impedância de sequência zero. Então, isso aqui é o que a gente teria, né, pensando num sistema trifásico, entre duas fases. Isso aqui é o que a gente teria entre terra, a grosso modo, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar essa impedância de sequência zero lá no cálculo de falta com a terra. Então, a gente tem nessa tabela aqui, ó, o valor de resistência e reatância em miliohms por metro. Se a gente está usando, sei lá, um condutor de 50 milímetros, né, 50 milímetros quadrados, e ele tem 100 metros esse condutor. Então, a resistência que a gente vai ter é esse valor que está aqui multiplicado por 100. Então, vai dar 44,5 miliohms. Tá? A reatância dele vai ser esse valor aqui multiplicado por 100. Então, vai dar 11,27 miliohms. Beleza? Então, com isso, a gente consegue determinar a resistência e a reatância de curto-circuito, né, do condutor que vai do transformador ao quadro geral. Né? Isso aqui em ohms, e aí a gente aplica a base, né, para passar para PU. Observa que esse 1000 aparece aqui porque a resposta que a gente tem aqui é dada em miliohms, né? Se a gente pegar o valor direto lá não, o 1000 aqui já está do miliohms, aqui é só por conta da potência, perdão, né? Que a gente considerou lá em kVA, tá? E aí a gente passa isso então para PU, para poder compor aqui a nossa sequência de impedâncias, tá? Chegando, aliás, no quadro geral, a gente precisa determinar agora a impedância do barramento do quadro geral. Tá? Então, a impedância que a gente tem aqui, né, o processo de cálculo é bem semelhante ao que a gente tem aqui para condutor. Tá? O que vai mudar é a forma física, né, do nosso elemento. Então, um condutor, geralmente ele é cilíndrico, e um barramento ele é retangular. Tá? Pô, e como é que nós vamos fazer isso? Tabela. Então, a gente tem aqui uma tabela de resistência e reatância de condutores. E em algum lugar aqui eu pus uma tabela de resistência aqui, né, com a resistência e reatância de barras retangulares, ou seja, os barramentos.
né? Então, de acordo com largura e espessura, e aí a gente tem aqui a seção nominal, a gente tem um valor de resistência e de reatância. Tá? Então, é a mesma condição, né? O mesmo cálculo que a gente viu para condutores cilíndricos. O que vai mudar é a tabelinha que a gente vai usar aqui. Tá bom? Cadê? Então tá aqui. Então aí com isso a gente tem a impedância do barramento do quadro geral. Observa que todas as impedâncias que a gente está encontrando aqui, nós estamos deixando ela na forma R mais JX, resistência e reatância separados, tá? E lá na frente a gente vai ver o porquê disso. Então a gente tem aqui a nossa resistência e reatância do barramento do quadro geral. Então tem até uma observação aqui, ó, né? A impedância do barramento do CCM pode ser despesada por conta da dimensão. Então, como é um barramento curto, não vai ter grandes efeitos aí no cálculo de curto-circuito. Faltou. E aí daí para frente, o condutor, né? Então, não é que faltou. É que o outro elemento que a gente tem aqui que a gente precisaria calcular, que é o condutor que sai do CCM e vai até o terminal do motor, é o mesmo procedimento que a gente viu aqui em cima, né? Do condutor que vai do transformador até o barramento do quadro geral. É a mesma conta, é a mesma tabela, o que vai mudar é a bitola do condutor que a gente vai olhar. Tá? E aí com isso a gente tem então todas as impedâncias. Quando a gente tem todas as impedâncias, bom, a impedância que nós vamos considerar nos cálculos, como eu falei para vocês, é o que vai lá da entrada, lá do gerador, né? Então pega a impedância reduzida do sistema, né? Aí entra na instalação até o ponto de defeito. Então pega a impedância do transformador, pega a impedância do condutor que vai do transformador ao barramento do quadro geral. Vou calcular a corrente ali no barramento do quadro geral. Então soma todas essas impedâncias e aí a corrente de curto-circuito que a gente vai ter é calculado por essa expressãozinha aqui. Corrente de base, né? Se a gente tem tensão, de novo, se a gente tem tensão de base, a gente tem potência de base, a gente calcula a corrente de base. Tá? Dividido por 1000 e pela impedância total. Então a impedância até o ponto de falha. Ok? Com isso a gente vai ter a corrente de falta simétrica naquele ponto da instalação. Né? Como eu falei para vocês, são todas continhas simples, só que o processo é um pouco trabalhoso. Com base na corrente de falta simétrica e nas características da impedância, a gente consegue estimar a corrente assimétrica. Bom, por que deixar separado resistência e reatância? A hora que a gente fizer a soma toda aqui, vocês vão ver que tem aqui R mais JX. Com esses valores, a gente pega o X e divide por R. Nós vamos encontrar a relação de X sobre R. E aí a gente vai aplicar isso. Cadê a outra tabela? De fator de assimetria. Cadê a tabela de fator de assimetria? Está em algum lugar. Cadê? Aqui. Né? Então a gente divide o valor da reatância pelo valor de resistência até o ponto onde a gente está analisando o curto-circuito. Vamos supor que deu, sei lá, 1,6. Então tá aqui a relação X sobre R de 1,6. O fator de assimetria para essa condição é de 1,13. Então nós vamos com esse valor do fator de assimetria, né, multiplicar ele pela corrente de curto-circuito simétrica, e aí nós vamos ter então o valor eficaz da corrente de curto-circuito assimétrica. O que é isso? Então se a gente olhar aqui,
aquela primeira corrente que a gente calculou é a componente simétrica, é o que a gente tem aqui, ó, entre, né, de diferente, simétrico entre a parte positiva e a parte negativa do eixo do tempo. A componente assimétrica é o valor eficaz do que a gente tem aqui, ó, tá? Que está deslocando a nossa corrente de curto-circuito para cima, ok? E o que a gente vai ver agora, o pulso lá de corrente assimétrica, é esse pico que a gente tem aqui, que, como é uma forma de onda senoidal, né, a gente tem esse pico aí, esse impulso de curto-circuito, né, que é aquele máximo que a gente observa lá, como sendo raiz de 2 vezes o valor eficaz da corrente de curto-circuito assimétrica. Porque a corrente de curto-circuito assimétrica ela acontece lá no início do curto. Então é a condição mais severa. Beleza? E isso olhando para a corrente de curto-circuito trifásica. Se eu quiser calcular o valor da corrente de curto-circuito bifásica, então entre duas fases, eu parto aqui do valor de corrente de curto-circuito trifásico, né, aplicando um fatorzinho aqui de raiz de 3 dividido por 2. Nós não vamos entrar em detalhes disso aqui, porque senão a gente precisaria fazer uma análise de impedância de toda a instalação para ver de onde chega esse raiz de 3 sobre 2. Se alguém tiver curiosidade, depois me procura que a gente eu posso explicar isso daqui. Beleza? Para instalações, a gente precisa saber essa expressão que aplica. Pessoal, até aqui tranquilo? Bom, então, para tratar agora de corrente de curto-circuito entre fase e terra, a gente precisa considerar também as impedâncias que a gente tem no solo. Então, a impedância do solo, a impedância da malha de aterramento, a impedância de aterramento, se houver, né, se não for um aterramento direto. Então, tudo isso precisa entrar na nossa consideração. Ok? Bom, deixa eu ver. Tá aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para calcular a corrente de curto-circuito máxima entre uma fase e o terra, nós vamos aplicar essa expressãozinha aqui. Tá? E aqui vai aparecer, ó, componente de sequência zero. Tá? Para o transformador, a impedância de sequência zero é igual à impedância de sequência positiva. Então, aquele valor de impedância que a gente calculou lá em cima, ele vai servir aqui. Ok? Já para os condutores, a gente viu na tabela que é diferente o valor da impedância de sequência zero. Né? Então, aí a gente precisa determinar o valor dessa impedância de sequência zero para os condutores. Para os barramentos, a gente pode desprezar, né? Mas para os condutores, a gente precisa recalcular. Ok? Então, a gente tem, né, nessa expressãozinha a impedância total, que é aquela impedância que ele chama de total, que é o que a gente tem da terra aqui. Tá? A impedância de sequência zero do transformador e a impedância de sequência zero dos condutores. Tá? Então, com essas informações, a gente calcula aqui a corrente de curto-circuito máxima entre fase e terra. E é essa corrente de curto-circuito que a gente vai utilizar para poder fazer o dimensionamento do sistema de aterramento. Tá?
Então aqui só uma noçãozinha, né? O que significa a sequência zero para os transformadores? Então se a gente tem um transformador com o primário aterrado por meio de uma impedância, a gente tem aqui na sequência zero duas impedâncias, ó, a de aterramento e a impedância do próprio da impedância de aterramento e a impedância da terra, tá? Se a gente tem um aterramento direto, a gente tem só a impedância de terra. E se a gente tem o transformador com centro estrela isolado, a gente não tem impedância de sequência zero para o transformador. Ok? Então, para saber aqui qual que é o valor da impedância, nós vamos precisar ver o esquema de aterramento desse transformador. Ela vai ser a mesma de sequência positiva e de sequência zero, mas é preciso observar aqui. Então, se tem o aterramento por meio de impedância, a gente considera essas duas impedâncias aqui, a de aterramento e a de terra. Se a gente tem um aterramento direto, a gente considera só a impedância do terra. E se é isolado, não tem uma impedância de aterramento, de sequência zero. Ok? E aí, se a gente tiver as informações todas aqui do terra, né? Então, caramba, que são essas, tá meio bagunçado isso aqui, né? Então, essa informação aqui, o arco que isso pode formar entre sistemas de aterramento separados, né? A resistência do sistema de aterramento em si e o arco que isso pode formar entre o sistema de aterramento e um ponto de falta aqui dentro da instalação. Se a gente tiver essas informações, a gente consegue calcular o valor mínimo da corrente de curto-circuito entre fase e terra. Acontece que esse cálculo ele é mais complicado de ser feito porque a resistência de terra varia. Então, se chove, que nem hoje está um tempo um pouco nublado, está um tempo um pouco mais úmido, chove, a resistência da terra muda. Tá? Se é uma época mais seca, a resistência da terra aumenta. Então, é um pouco mais complicado de se fazer. Em termos práticos, o que se faz são medições. Então, você pega lá um termômetro e faz a medição da resistência de terra, né, e utiliza aqui. Porque senão fica um pouco complicado de se estimar, já que não é um valor fixo de resistência. A resistência de aterramento, essa sim, ela é fixa, né? Nós vamos definir lá, vou fazer o aterramento por meio de uma impedância, sei lá, se não me engano, por norma, o máximo são 10 ohms. Né? Então, vou colocar um resistor de 5 ohms, só para limitar um pouco a corrente. Então, é um valor que a gente conhece. Né? A resistência de contato é o que a gente tem, hora que um condutor entra em contato com a terra e o nosso sistema de aterramento. Isso até dá para a gente ter, mas, aliás, isso aqui é o complicado de se ter, porque como depende da terra, né, a resistência da malha de terra a gente consegue medir. A hora que a gente constrói a malha, né, dá para a gente aplicar lá uma corrente na entrada da malha e ver ela, né, por meio dessa injeção de corrente, a gente mede a resistência da malha de terra. Tá? Mas o que é relativo aqui ao arco, né, que depende da terra, é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas isso vai aparecer aqui na nossa conta, né, como um fator a mais. Ou então vai atenuar o valor dessa corrente de curto-circuito entre fase e terra. Por isso que a gente chama ela de mínimo, que é o menor valor que pode acontecer. Né? E aí, lógico, já vai depender do nosso sistema de aterramento. Então, observa aqui, eu preciso conhecer a corrente de curto-circuito entre fase e terra máximo para poder dimensionar o meu sistema de aterramento.
Tá? Porque, bom, eu sei que então eu estou sujeito a uma condição, né, de corrente de curto-circuito entre fase terra de tantos quiloamperes. Vou dimensionar o meu sistema de aterramento, a bitola do meu sistema de aterramento, né? E aí, quando eu tenho o meu sistema de aterramento constituído, eu consigo ver o mínimo de corrente de curto-circuito entre fase terra que a minha instalação está sujeita. Tá? Que aí a gente usa essa informação para dimensionamento de dispositivos de proteção monofásicos. Ok? Vamos ver. Tá. Então, antes de entrar no exemplo, a última, mas não menos importante. Oi? Tem alguém querendo falar? Daniel, você quer falar alguma coisa? Não? Então vamos voltar. Então a última, mas não menos importante contribuição para a corrente de curto-circuito que a gente tem, aliás, até agora não era contribuição, né? Era a característica do sistema. A contribuição dos motores para a corrente de curto-circuito, né, a gente vai fazer agora no final. Porque depois que a gente fez todo o levantamento aqui das impedâncias do circuito, a gente consegue estimar essas correntes de curto-circuito. E aí agora vamos ver. Bom, se é um circuito em que a gente tem motores, a gente precisa considerar a contribuição desses motores para a corrente de curto-circuito. E observa que isso vai aparecer aqui agora, não mais em série, mas em paralelo. A impedância do motor aparece aqui em paralelo. Ou seja, a presença de um motor de indução vai fazer com que a impedância equivalente que a gente tem lá do gerador até o ponto em que a gente está alimentando esse motor, ela vai diminuir. E se a gente está com um paralelo aqui, essa impedância equivalente vai diminuir. E aí que entra a importância de se analisar os circuitos de motores de forma individual, tá? Se a gente tem motores de grande potência. Se são motores pequenos, motor lá, sei lá, de meio CV, de 1 CV, a gente pode agrupar esses motores. E como é que nós vamos fazer essas contas? Nós vamos pegar num agrupamento ou num motor de grande potência o valor igual a 25% a impedância relativa a 25% dessa potência. Então, se é um motor de 100 cavalos, nós vamos considerar a impedância aí de 25 cavalos. Tá? Isso é dado de norma e é o que se segue aí. E aí a gente pode aplicar nessa expressãozinha aqui. Então vai ser 0,25 multiplicado pela base de potência, dividido pela soma de potência dos motores. Então, se são motores de pequena potência, né, a gente soma tudo e coloca aqui. Se é um motor de grande potência, a gente faz análise no circuito só para ele, tá? E joga direto a potência dele aqui. Tensão nominal do motor e a tensão de base, né? Como a gente, lá no começo, a gente considerou a tensão na saída do transformador como tensão de base, isso aqui acaba se tornando 1. Tá? Mas é preciso aparecer aqui na expressão, porque se considerar uma outra base, muda a conta aqui. E com isso a gente vai ter então a reatância do motor. E isso vai entrar em paralelo aqui. Agora, para poder fazer... Não está aqui. Para poder fazer então a análise da corrente de curto-circuito aqui, nós vamos ter que calcular o equivalente entre essas impedâncias, né? Essa toda aqui e em paralelo com a impedância do motor, e aí sim, né, estimar a corrente de curto-circuito, cadê a expressão? Aplicando essa formulazinha aqui. Então, essa impedância que a gente tem aqui passa a ser o valor agora considerando o motor. Beleza?
Esse aqui é... tá. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para você, nós vamos ver um exemplo aqui direto do livro, tá? Que é aquele mesmo que está lá. Então, tem toda uma situação aqui, né, para a gente fazer o dimensionamento, né, aliás, o cálculo da corrente de curto-circuito. Então, numa indústria em que a tensão primária do transformador é de 13.800, a tensão secundária de 380 volts, a impedância percentual do transformador de 5,5%, a corrente de curto-circuito simétrica fornecida pela concessionária de 5 kA, o circuito que vai do transformador ao quadro geral tem 15 metros, o barramento do quadro geral são duas barras de cobre justapostas de 2 polegadas por meia polegada, né? Essa barra, né, cada barramento vai ter 5 metros. O circuito que vai do quadro geral ao CCM tem 130 metros. A resistência de contato do cabo com o solo, né, então considerando a falha de isolação, é de 3 vezes 40 sobre 3 ohms, ou seja, 40 ohms, né? Então essa é a resistência de contato do cabo com o solo. A resistência da malha de terra é de 10 ohms. Tá? Então o exemplo pede aqui para calcular o valor de curto-circuito nos terminais de alimentação do CCM3. Então, a primeira coisa que se define é a potência de base, tá? A potência de base, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Então, a potência nominal do transformador, a gente adota a mesma potência nominal do transformador. E a tensão de base, a gente adota a tensão de saída do transformador. Ok? Então, considerando essas duas bases, a gente consegue definir a base de corrente, né? Potência em um circuito trifásico é raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. Então, a base de corrente vai ser a potência dividida por raiz de 3 e pela base de tensão. A gente tem aqui uma base de corrente, então, de 1.519 amperes. Tá? Bom, vamos começar os cálculos. A impedância reduzida do sistema. Então, como a gente viu lá anteriormente, a resistência pode ser desprezada, né? A reatância, nós vamos calcular essa reatância reduzida como sendo a relação entre a potência base e a potência no ponto de curto-circuito. Bom, qual é a potência no ponto de curto-circuito? Raiz de 3 vezes a tensão naquele ponto. Então, como é no ponto de curto-circuito, no ponto de alimentação, né? Então, raiz de 3 vezes a tensão no ponto de entrega de energia, que é na alta tensão, portanto 13.800 volts, tá? Multiplicado pela corrente de curto-circuito que a gente tem lá no ponto de alimentação, que são aqueles 5 kA. Tá? Então, a potência de curto-circuito está relacionada com a corrente de curto-circuito. Raiz de 3 vezes 13.800, né, o 13,8, para sair direto em kVA, vezes 5.000, então dá 119.511 kVA. Então, a reatância que a gente tem, equivalente lá, reduzida do sistema, 1.000 dividido por 119.511 dá 0,00837 PU. Essa é a reatância reduzida do sistema. Beleza? Então, se a gente olhar, cadê o diagrama? Para o nosso diagrama, tá aqui, calculamos esse primeiro carinha aqui. Vamos agora definir a impedância do transformador. Então, tá aqui. A impedância do transformador. Então, ele tem uma potência nominal de 1.000 kVA. Né? O valor da resistência percentual, as tabelinhas, tá. 1.000 kVA, 380 volts.
Então ele tem aqui, ó, perdas no cobre no valor de 11.000 watts e uma impedância percentual de 5,5%, que já foi até dado lá no enunciado, né? Então a gente define aqui a resistência percentual, aqui as perdas no cobre, dividido por 10 e pela base de potência. Então a gente tem isso aqui como sendo 1,1% ou 0,011 PU, considerando as bases que a gente adotou de potência e tensão lá em cima. Tá? Então essa é a resistência percentual do transformador. Se a gente tem bases diferentes adotadas aqui, a gente precisa jogar então nessa outra expressão, tá? Para poder achar a resistência em PU. Como a base de potência que a gente adotou aqui é a mesma do transformador e a base de tensão é a mesma da saída do transformador, é o que eu tinha falado para vocês. Isso aqui vai dar tudo 1, né? Por isso que fica aqui o mesmo valor. Tá? Mas se a gente tivesse adotado um valor de base de potência diferente desse aqui, a gente ia ter aqui um outro valor de resistência do transformador. Tá? Isso acontece, por exemplo, se a gente não tem só um transformador alimentando a nossa instalação. Se a gente tem, por exemplo, lá a necessidade de, sei lá, 1.250 kVA. Então, ao invés de eu colocar um transformador só com essa potência, eu separo em um de 750 e um de 500, ou dois de 500 e um de 250. Então, aí, a potência nominal do transformador que aparece aqui, ó, vai ser diferente da potência de base. Tá? Por isso, tomem cuidado. Nem sempre isso aqui vai dar 1. É que nos exemplos do professor, né, os livros sempre põem o mais fácil. Mas vamos lá. O cálculo da reatância. Bom, para calcular a reatância, nós vamos pegar aquela impedância percentual que a gente viu lá na tabela e que foi dado aqui no problema. Lógico que a gente joga isso para PU, para aplicar aqui na fórmula. Então, ao invés de 5,5%, divide isso por 100, vai dar 0,055. Tá? Mesma coisa, potência de base, potência do transformador, tensão nominal do transformador, tensão de base, como é tudo igual, dá 1, vai resultar aqui então uma impedância de 0,055 PU. Bom, se a gente tem impedância e tem reatância, joga aqui no Pitágoras, né, e nós vamos ter agora o valor da reatância. Então, impedância de 0,055 ao quadrado, menos a resistência, que é de 0,011 elevado ao quadrado, extrai a raiz, a gente vai ter uma reatância de 0,05389. Então, a impedância do transformador, está aqui, 0,011 mais J, 0,05389 PU. Impedância do circuito que liga o transformador ao quadro geral. Então foi dado lá que é um circuito com 15 metros de comprimento, né? E agora a gente tem uma informação a mais aqui. São utilizados 4 condutores por fase e são condutores de 300 milímetros quadrados. Então com essa informação a gente vai na tabelinha aqui dos condutores. Tá? 300 milímetros quadrados. Então a sequência positiva que a gente tem aqui, ó, tá aqui 0,0781 miliohms por metro de resistência e 0,1068 miliohms por metro de reatância. Opa, não é aqui. Tá? Então consultando lá a tabelinha, nós vamos ter esse valor. Então, onde tirou esse valor? Aqui. Por que ele foi 029? Ah, tá. Aqui ele já multiplicou pelo comprimento, tá? Então, o
O valor é aquele que a gente viu mesmo na tabela, 0,0781. Ele já multiplicou aqui pelo comprimento. Tá aqui, ó. E dividiu pelo número de condutores. Ele foi meio fora de ordem as coisas aqui. Então, esse valor de resistência por metro multiplicado pelo comprimento dividido pelo número de condutores e por 1000. Que aí sai de miliohms e vai para ohms. Então, essa é a resistência que a gente tem do conjunto de condutores. Jogando na expressão aqui, nós vamos multiplicar isso pela potência de base, dividir por 1000 e pelo quadrado da tensão. Vai resultar então para a gente uma resistência desse condutor de 0,00202 pu. A reatância é um procedimento parecido, só que a gente vai considerar agora o valor, de X, que é o 0,1068. Joga nessa expressãozinha aqui, multiplica pelo comprimento, divide pelo número de condutores, por 1000 a gente tem aqui o valor da reatância desses condutores em ohms. E aí a gente aplica nessa expressão aqui de cima para transformar isso em PU. Beleza? Então aí a gente tem agora a impedância do condutor, que vai do transformador até o barramento. No barramento, então a gente tem lá o comprimento de 5 metros, tem as dimensões do barramento, são barras de 2 polegadas por meia polegada. Aí a gente vai na tabelinha aqui de dados de barramento, então 2 polegadas por meia polegada. E quanto é que isso dá em milímetro, hein? Cadê? Lá no enunciado ele dava a informação em milímetro. 50,8 por 12,7. Então a gente vem aqui e procura 50,8 por 12,7. Não vai ter exatamente isso, mas tem aqui, ó, 50 por 10. Deve ser isso aqui que ele pegou. Então vamos marcar aqui. Deixa eu ver. 0,0276. Dessa tabela. Não, ele tem outra tabela lá de barramento em milímetro. No livro tem outra tabela de barramento em milímetro, então deixa para lá. Então vamos assumir os valores que ele colocou aqui, tá? Mas o procedimento é olhar na tabela com as dimensões, a gente pega aqui a resistência e a reatância por metro. E aí, jogar nas expressões, então multiplica pelo comprimento, divide pelo número de barramentos por fase, nós vamos ter o valor da resistência em ohms. A gente passa isso para PU, aplicando nessa outra expressãozinha aqui, multiplica pela base de potência, divide por 1000 e pelo quadrado da tensão de base, nós vamos ter aqui então a resistência em PU. Em um procedimento semelhante, nós vamos obter a reatância em PU. Ok? E aí, o que falta agora? A impedância que liga o quadro geral ao CCM. Então, é um circuito que tem 130 metros de comprimento, utiliza um condutor por fase, condutor de 120 milímetros quadrados. A gente vai lá na tabelinha, procura resistência e reatância por metro de um condutor de 120 milímetros quadrados, aplica nessa expressãozinha, então multiplica pelo comprimento e divide por 1000. E encontramos aqui o valor da resistência em ohms. Com esse valor a gente joga aqui na outra expressãozinha para passar isso para PU. A gente passa a ter agora então esse valor em PU. Mesma coisa para reatância, que é o procedimento que a gente fez lá em cima para o condutor que vai do transformador ao quadro geral. Só vai mudar aqui a bitola e o número de condutores. Então, com base com todos esses valores de impedância, agora a gente vai somar essas impedâncias, desde a impedância
reduzida do sistema até a impedância desse condutor que alimenta o CCM. Tá? Então, a hora que a gente faz essa soma, tá aqui a resistência total é de 0,18164 PU e a reatância total 0,16473 PU. Com essas informações é jogar lá nas expressõezinhas que a gente tem em algum lugar aqui. Aqui. Né? Corrente de base dividido por 1000 e pela impedância total. Então ó, a gente faz essa continha aqui. A gente tem a corrente simétrica de curto-circuito. E para determinar a corrente assimétrica, tá lá, nós vamos dividir o X pelo R. Foi o que eu falei para vocês. Então a gente divide o X pelo R. Ele achou aqui uma relação de 0,906. Se a gente olhar na tabela lá de fator de assimetria, nós não vamos encontrar um valor de 0,906. A gente tem 0,8 e tem 1. Então nós vamos fazer um meio campo aqui, vai dar mais ou menos no meio entre esses dois valores. Dá para a gente considerar 1,03, que acho que foi o que ele considerou aqui, né? Olha lá, tá? Então é um valor interpolado. Então a gente faz essa estimativa aí, quando o valor não está presente lá na tabela. Com o fator de assimetria, multiplica pela corrente simétrica, a gente tem a corrente assimétrica de curto-circuito. O impulso de corrente, raiz de 2 vezes a corrente de curto assimétrica. Cadê a corrente curto assimétrica? Cadê? Ah, tá aqui. 6,37 kA. Então, a corrente de impulso, né, raiz de 2 vezes a corrente assimétrica, daí 9 kA. Então, olha só, numa corrente de 6,19 kA eficaz, a gente tem um pico aí de 9 kA, tá? A corrente de curto-circuito bifásica, só substitui fórmula, raiz de 3 sobre 2 vezes a corrente de curto-circuito simétrica. Então, se a gente tiver um curto-circuito entre duas fases, nós vamos ter uma corrente aí estimada de 5,36 quilomperes, né? Não é kVA, é quilomperes. Vamos corrigir o livro aí. A corrente de curto-circuito máxima, né? Entre fase e terra. Então nós vamos precisar calcular a impedância de sequência zero do circuito que vai do transformador ao quadro geral, que é basicamente aquele mesmo procedimento de olhar a tabela, ver a resistência e a reatância por metro, né? Só que agora a gente olha nas colunas lá da direita que dão os valores de sequência zero e não mais na sequência positiva. Tá? É isso que vai mudar. Fazemos isso também para impedância de sequência zero do circuito que vai do quadro geral ao CCM. Tá? E aí é aplicar as formulazinhas. Tá aqui, é aplicar essa expressão que está aí. Tá? Então a gente tem a impedância total, que ele chama aqui de impedância total. Cadê? 2,261,7. Isso aqui é do segundo circuito. O primeiro aquele 0,4 e 0,6. Tá. Então aqui a gente tem a soma das impedâncias, né, dos condutores, agora considerando a sequência zero, tá? Que vai dar esse 1,83 mais J 2,32. E aí, para jogar aqui na expressão, a gente considera, ó, ele está somando tudo de novo aqui. Ah, tá, a sequência zero do transformador. Essa aqui é a impedância lá do... Cadê? 0,18, cadê? Deixa eu só encontrar aqui.
Aqui, ó. Então, aquele primeiro valor que é multiplicado por 2 é a impedância total que a gente tem lá do gerador até o ponto onde a gente está analisando a falta. Tá? É 2 vezes isso, mais a componente de sequência, a impedância de sequência zero do transformador, mais a impedância de sequência zero dos condutores. Aí a gente joga aqui na expressão e obtém a corrente máxima de curto-circuito entre fase e terra. Beleza? Conhecendo o valor da resistência de aterramento, a gente soma isso aqui também e determina o valor mínimo da corrente de curto-circuito entre fase e terra. Tranquilo? Hora que a gente coloca um motor, é basicamente esse procedimento, só que agora, hora que a gente vai calcular a impedância equivalente, a gente tem um paralelo aqui, ó. Tá? Então a gente faz toda essa série de impedâncias, depois coloca em paralelo com o motor, vai provocar uma diminuição na impedância e, portanto, uma corrente de curto-circuito mais elevada. Beleza? Acabou passando ainda assim um pouco do horário da aula.